Eles não sabiam que estavam sendo enganados. Mês após mês, os descontos apareciam nos contra-cheques de milhões de aposentados e pensionistas do INSS. Valores pequenos à primeira vista, R$ 9,00, R$ 15,00, R$ 28,00, mas que, somados em escala nacional, ultrapassam a marca de 6 bilhões de reais. E isso é apenas a ponta do iceberg. Hoje, o deputado federal Nicolas Ferreira expôs aquilo que pode se tornar o maior escândalo da história recente do Brasil, um esquema de fraudes silenciosas e sistemáticas que dilapidaram a renda de pessoas vulneráveis, idosos, indígenas, analfabetos e até pessoas com deficiência mental. Em um vídeo que viralizou nas redes, alcançando mais de 100 milhões de visualizações em menos de 24 horas, Nicolas revela detalhes estarrecedores. Com auxílio de efeitos de inteligência artificial, ele envelhece o próprio rosto para representar aqueles que envelheceram na fila da justiça, sem nunca obter resposta. É mais do que uma metáfora, é um grito. E o conteúdo do vídeo vai muito além de uma denúncia pontual. Ele revela uma engrenagem complexa de associações fantasmas, convênios obscuros e omissões estatais. Segundo dados obtidos por órgãos de controle como a Controladoria Geral da União, CGU, e a Polícia Federal, mais de 20 milhões de beneficiários foram impactados. Entidades se associavam ao INSS por meio de convênios e, em seguida, começavam a realizar descontos mensais sem autorização formal dos aposentados. Em muitos casos, os idosos nem sabiam que estavam filiados a qualquer associação. O dinheiro era subtraído diretamente do benefício, sem qualquer comunicação clara, sem contrato assinado, sem opção de cancelamento fácil. Nicolas vai além. Ele aponta que, somente em 2023, mais de 90 bilhões de reais circularam por meio de empréstimos consignados e serviços associados ao INSS. Embora nem todo esse montante seja considerado fraudulento, o número levanta sérias suspeitas sobre a falta de fiscalização e o risco de conivência institucional. E quando se trata de Brasil, o que começa com uma dúvida, geralmente termina em um escândalo de corrupção. A crítica do deputado atinge não apenas os fraudadores, mas também os governos. Ele afirma que o esquema floresceu durante a atual gestão de Lula e denuncia o silêncio cúmplice de instituições que deveriam proteger os mais frágeis. Nicolas lembra, inclusive, que durante o governo Bolsonaro foi apresentada uma medida provisória para coibir essas práticas, proposta que, segundo ele, foi derrubada por parlamentares da esquerda. Isso acirra o debate político e reabre feridas antigas, a polarização, a corrupção estrutural e o uso do Estado como meio de manipulação financeira. A reação foi imediata. Parlamentares do PT e integrantes do governo correram para tentar conter os danos. Alegam que as investigações começaram ainda na atual gestão e que medidas estão sendo tomadas. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, foi às redes rebater o vídeo, afirmando que a maioria das entidades investigadas teve atuação inicial durante o governo anterior. Mas a narrativa já estava nas ruas, nas redes, nos grupos de WhatsApp e nos corações de quem se reconheceu no vídeo. Minha avó passou por isso. Meu pai teve desconto que nunca entendeu. Eu tentei cancelar e não consegui. É aí que o vídeo de Nicolas toca mais fundo. Ele não é apenas uma denúncia técnica, cheia de números frios. É um chamado emocional, quase visceral, que convida o espectador a se perguntar: e se fosse comigo? E se fosse o seu avô que, com mais de 70 anos, teve parte do benefício tomado por uma entidade que ele nunca ouviu falar? E se fosse você tentando viver com um salário mínimo e sendo enganado sem sequer ter a quem recorrer? O clamor pela CPI se tornou inevitável. Nicolas pede que a população pressione os presidentes da Câmara e do Senado para que a investigação vá adiante. Nas entrelinhas, ele sugere que o silêncio das autoridades é cúmplice e que apenas a força do povo poderá quebrar esse ciclo. CPI do INSS. Uma frase que, até dias atrás, não tinha força, agora movimenta milhões de brasileiros revoltados. Enquanto isso, uma pergunta ainda ecoa: como um sistema tão robusto e burocrático como o INSS permitiu que isso acontecesse durante anos? Onde estavam os alertas? Os filtros? Os cruzamentos de dados? Teria havido conivência interna? Ou tudo isso é resultado de um sistema falho que, por inércia, alimenta esquemas de corrupção? São perguntas que precisam de respostas e que vão além da política, tocando na dignidade de um povo. Se o vídeo de Nicolas alcançou tanta gente em tão pouco tempo, não é apenas por ele ser um político polêmico ou carismático. É porque o conteúdo fere, com precisão cirúrgica, uma das maiores dores da população brasileira: o sentimento de abandono. O sentimento de que, mesmo depois de uma vida inteira de trabalho, ainda é possível ser explorado. É por isso que este vídeo não é apenas mais um viral. Ele é um marco, um divisor de águas. E, talvez,
o estupim de uma das maiores investigações sobre corrupção institucional envolvendo aposentadorias no Brasil. A pergunta agora é: o Brasil vai continuar calado? Ou esse vídeo será apenas o primeiro passo de uma reação em cadeia que pode, enfim, devolver ao povo aquilo que é seu por direito?